Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e um grande potencial de valorização que as ações do Banco do Brasil podem entregar. Eu acredito sim que o Banco do Brasil nos preços atuais está extremamente barato. E para você que ficar comigo aí até o final deste vídeo, eu vou revelar um estudo inovador sobre Banco do Brasil, que pode fazer com que o banco surpreenda no longo prazo e transforme muitas pessoas em milionárias, pessoal. Então olhem só, fiquem comigo até o final para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre o Banco do Brasil. E a notícia mais recente sobre o Banco do Brasil, pessoal, foi aí, né, o Citibank elevando a ação do Banco do Brasil para a compra e aponta dois fatores principais. Somente essa notícia de Banco do Brasil fez com que as ações hoje, né, no pregão, pudessem subir mais de 2%. Perceba que a metade dessa alta foi devolvida, subiu 1%, mas é porque hoje o Ibovespa foi fraco, acabou caindo ali, né? Mesmo assim, as ações do Banco do Brasil subiram, enquanto muitas ações aqui no índice acabaram caindo com esta notícia. E por que que o Citibank fez essa notícia? Será que teve uma mudança de fato? Bom, a notícia diz: potencial alívio com medidas do mercado e notícias negativas aparentemente precificadas motivaram a mudança de recomendação. Tá bom, Pablo, que notícia é essa, pelo amor de Deus? É a notícia da medida provisória do Lula. Para quem não sabe, pessoal, o Lula assinou uma MP de 12 bilhões para renegociação de dívidas rurais atrelada ao Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil, ele tem sofrido muito por conta do agro. A inadimplência no setor do agronegócio segue extremamente elevada. E por que, Pablo, que a inadimplência segue alta? Justamente por conta de desvalorização no preço das commodities agrícolas, né? As commodities seguem se desvalorizando, o produtor rural não consegue uma boa margem para conseguir vender as suas mercadorias, e aí, consequentemente, o Banco do Brasil, que é o maior financiador do mercado de crédito na parte de agro aqui no país, ele acaba sofrendo juntamente, tá? Quando o agro vai bem, ele vai bem, quando o agro vai mal, ele vai mal. Isso é uma ação cíclica. Ninguém fala para você, mas o Banco do Brasil é considerado sim uma ação bastante cíclica, justamente por conta do agro. E aí o Citibank viu esse potencial de recuperação no banco, perceba que foi uma elevação muito expressiva, tá? O Citi, que antes estava neutro, até recomendando em alguns casos venda, agora voltou para a compra e cita um potencial de alta de 33%, tá? E aí a recomendação dos analistas é motivada pela potencial alívio com as medidas governamentais recentes anunciadas, que poderiam beneficiar o Banco do Brasil por menor custo de risco e capital mais amplo até 2026. Os próprios gestores do Banco do Brasil falaram ali que o ano de 2026 é de retomada da rentabilidade. Então, eles mesmos garantiram isso para o mercado. Então, consequentemente, o mercado já vê uma boa perspectiva para o Banco do Brasil. Quando a gente pega aqui, ó, análise de resultados do segundo trimestre de 2025, a gente vê que, de fato, o TRI foi impactado por conta do aumento da inadimplência, o lucro líquido foi bastante amassado, 3,8 bilhões de lucro líquido para o Banco do Brasil. Mas aí a gente não tem que olhar para o agora. Quem está investindo em Banco do Brasil tem que olhar para o futuro, mirando na recuperação do banco, da rentabilidade. E aí perceba que este ano o lucro tende a ficar nesta faixa de 21 a 25 bilhões. Acredito que com essa MP do Lula, perdão, pessoal, acredito que com essa MP, medida provisória ali do Lula, o lucro do Banco do Brasil deve ficar na faixa de 21 a 23 bilhões de reais. Eu acredito em 23 bilhões, tá?
Se nós considerarmos aqui, ó, 23 bilhões para este ano, que é possível sim, com essa medida provisória, e também porque vai entrar ali resultados da BB Seguridade no próximo trimestre do balanço do Banco do Brasil, por equivalência patrimonial, a gente pode prever o seguinte: hoje o Banco do Brasil está valendo ali na bolsa, né? Se nós pegarmos aqui, no caso, o valor de mercado atual, o banco está avaliado por 126 bi, né, de valor de mercado. Então isso mostra para a gente o seguinte: 126 bi de valor de mercado, né, dividido aqui pelo lucro projetivo de 23 bilhões, isso nos dá um PL de 5,5 vezes. Então olha só que é um PL baixo, né? Quando a gente coloca a média histórica de Banco do Brasil, que costuma ser negociado um PL bem mais expressivo. Então perceba que mesmo no cenário pessimista, o Banco do Brasil segue barato. Mais um outro indicador que eu acho bem mais infalível para olhar para Banco do Brasil é justamente o PVP, preço sobre valor patrimonial. Eu acho que ele é um indicador muito mais tranquilo de se analisar, porque geralmente nesses momentos de grandes estresses no Banco do Brasil, o PVP costuma ficar depreciado. E perceba que hoje o PVP está na faixa de 0,70, né? Ou seja, está muito abaixo da média. Engraçado que esse potencial aqui do Citibank mira justamente um PVP de uma vez. Então, uma vez dividido por 0,70 nos dá um potencial de alta na faixa de 42%. Então, o Citibank está sendo até conservador com o Banco do Brasil. Eu não acho que essa notícia do Citibank foi ruim. Mas, pessoal, vamos ser francos, tá? No caso, as casas de análise e as corretoras gostam de manipular você, o mercado, no caso nós. Por quê? Porque quando a ação do banco estava ali em R$18, ninguém estava falando para comprar, né? Ao contrário, estavam falando para vender. Agora que a ação voltou a subir, todo mundo começa a recomendar compra e você vai cair sempre nessa manipulação do mercado de comprar no topo e vender no fundo. Não seja, né, enganado, não seja marionete, pessoal. Eu acho que vocês têm que pensar a longo prazo e não ficar aí tradando, tá? Fazendo trade na ação e perdendo dinheiro cada vez mais. Quando você compra uma ação, você tem o pensamento de longo prazo e você não vai perder dinheiro se você tem esse horizonte longo de tempo, tá? De qualquer forma, olhando para catalisadores de longo prazo, eu acho sim que o Citibank está correto e o Banco do Brasil tem um grande potencial sim de recuperação. Quando a gente parte aqui para múltiplos, tudo bem que esse ano o banco está em dificuldade, mas lembre-se que o banco é cíclico, justamente por conta do agro. Quando o agro melhorar, o banco vai voltar a ter um resultado melhor. E o próprio Citibank também prevê um lucro na faixa de 29 bilhões para este ano. Eu acredito que com a retomada da rentabilidade, o Banco do Brasil também possa voltar a ter um lucro líquido na faixa de 29 bilhões. E não foi somente isso, tá? Outro ponto também que aliviou o Banco do Brasil, que o Citibank prevê, é por conta do Conselho Monetário Nacional, que a princípio tinha decretado, né, aquela questão de crédito, ou seja, créditos em atraso em estágio 3. Agora voltou para estágio 2, então o banco não vai precisar fazer provisionamentos tão grandes, por conta daquela resolução 4966 que prejudicou o resultado do Banco do Brasil. Principalmente os bancos estatais, que precisam fazer uma provisão mais elevada por parte de calote. Então, tendo essa recuperação de risco de capital no nível 2, traz para a gente aí um efeito mais tranquilo para o Banco do Brasil e um possível ponto de recuperação de gatilho nos resultados do banco. E aí, supondo que no ano que vem ele volte a lucrar nesta faixa de 29 a 30 bilhões, esse ano 23, isso representa um aumento, 29 dividido aqui por 23 este ano, na faixa de 26% no seu lucro. E voltando a aumentar 26% o seu lucro, ele pode voltar a ter um payout melhor. Então, com 29 bi de lucro, ele pode voltar a pagar 40% de payout novamente, né? Sendo conservador, vamos considerar 35, tá? Pra gente não ser tão otimista aqui, até porque a gente vai ver que a recuperação vai ser gradual. Então, o Banco do Brasil, para o ano seguinte, poderia voltar a ter um LPA na faixa de 1,77, quase 80 por ação, que nas cotações atuais de 22 nos dá um dividendo de 8,1%. Então, perceba que o dividendo no ano que vem vai voltar a ficar um pouco melhor. E se o banco pagar 40% de payout, aí que o dividendo pode voltar a ficar na faixa de 9, 8 a 10% ao ano tranquilamente. E com essa recuperação acontecendo, o banco vai voltar a ter esse crescimento mais interessante, tá? Até porque no longuíssimo prazo, o Banco do Brasil, ele teve um bom crescimento de resultados. E quando a gente coloca aqui, ó, 1 menos payout, né, vezes o ROI médio do Banco do Brasil, a gente tem um crescimento médio nos lucros do banco de 10,5% ao ano. Somando com o dividend yield médio de Banco do Brasil, temos um retorno embutido no preço da ação
de 19% ao ano no longuíssimo prazo. Então perceba que é um banco barato e que pode trazer sim um grande potencial de rentabilidade. Mas claro, né, que você vai precisar ter estômago, porque é estatal e é cíclico, então você aproveita os mercados de baixa para poder acumular mais e mais. Como já dizia o velho investidor Décio Bazin, Banco do Brasil não é para vender, é para comprar. Lembrando que nada, obviamente, se trata de recomendação, tá? Agora, colocando aqui, ó, preço justo do Graham, a gente percebe que o Banco do Brasil ainda está muito descontado, tendo um preço justo na faixa de R$ 52,00. Dividido por esta cotação de 22, temos um potencial de alta de 140%. PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento juntamente com o PL da empresa. Então temos um PEG Ratio na fase 0,52. Peter Lynch falava que abaixo de 1 também é uma ação extremamente barata. Fora que não é a primeira vez que o Banco do Brasil passa por esses ciclos complicados e sempre se recuperou após ciclos ruins. 2015 que teve queda no lucro recuperou, 2013 também, 2020 também, e esse ano será mais um com escorregão e, consequentemente, no longo prazo, o banco vai sim retomar a rentabilidade, pagar bons dividendos e vai continuar sendo um bom investimento para quem olha para médio e longo prazo. O grande problema, pessoal, é você ter coragem de apertar o botão nesses momentos de dificuldade, porque o mercado, ele sempre vai jogar contra. E perceba que quando as ações vieram a ser cotadas em 0,50 de PVP, ninguém falava, tá? Então, olha só como é difícil você comprar quando você está sob efeito de manada. Você tem que ter uma postura contra a manada. É difícil, mas essa é completamente a verdade. E agora, por fim, para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou aqui com um estudo de Banco do Brasil para vocês. Perceba que quem comprou o Banco do Brasil em momentos de grande estresse conseguiu amplificar em muito a sua rentabilidade. Olha só aqui, ó, quem comprou em 2004, quando o banco estava cotado por um PVP baixo, conseguiu 1.500% de alta. Quem comprou aqui, ó, em 2016, onde o PVP também seguia bastante amassado no Banco do Brasil, inclusive chegou a custar 0,60 a 0,50, conseguiu um potencial de rentabilidade bem expressivo. E eu recomendo, pessoal, não olhem o PL, não fiquem tão aficionados com o Banco do Brasil em PL. Por quê? Lá em 2016 o banco parecia caro, ficou em 9 vezes de PL. Mas por que isso acontece? Porque, pessoal, em ações cíclicas, quando o PL estica, denota oportunidade. Por quê? Porque artificialmente, pontualmente, o lucro líquido caiu naquele período. Então o PL naturalmente vai se esticar rapidamente. Mas o PVP não esconde o valor intrínseco da empresa e perceba que sempre foi abaixo da média. Quem comprou conseguiu retornos acima do esperado, tá? E agora, aparentemente, esse cenário está acontecendo novamente. O Banco do Brasil está nas mínimas, tá? Cotado por um PVP baixo, bem depreciado. Imagina se a gente engata um ciclo de alta na bolsa. Provavelmente o banco poderia se multiplicar em várias vezes. Fora também, quando a gente olha para a PVP, o mínimo histórico, mesmo observado em 2016, mesmo observado em 2004, mesmo observado em períodos de depressão no mercado. Então, quando quem comprou nesses períodos conseguiu multiplicar o seu capital também em muitas vezes, fora o dividendo que você garantiu em preços bem baixos. E mesmo com a queda recente, o Banco do Brasil chegou a entregar 18,5% ao ano. E antes de toda a queda, perceba que o retorno da empresa chegou em 11.000% em apenas ali, né, desde os anos 2000, em apenas 25 anos no tempo. Sabe quanto significa? Você pode achar pouco, mas sabe quanto significa 11.000% de retorno em 20 anos? Significa que o Banco do Brasil, pessoal, trouxe um retorno ali, né, anualizado. Se a gente pega aqui, ó, 11.000% em 20 anos no tempo, o Banco do Brasil entregou uma rentabilidade de 26,55% ao ano, isso antes de toda a grande queda. Então, em períodos de euforia, o banco chega a trazer uma rentabilidade muito elevada. E mesmo com a queda recente, ainda o banco trouxe quase 20% ao ano. Perceba que o retorno do Banco do Brasil superou o Banco Itaú. Pablo, como que o retorno de Banco do Brasil supera Itaú, sendo que o Itaú é melhor? Pessoal, porque não é apenas a qualidade. Se o preço fica excessivamente depreciado, você consegue um retorno mais alto. Tecnicamente, ó, quem comprou ações do Banco do Brasil, tá? Vamos supor, ó, que daqui a 10 anos, 20 anos, o banco, continuamos por aqui na carteira do canal. Eu tenho ali R$101 mil nas ações do Banco do Brasil. Vamos supor que eu consiga 26% ao ano e que eu fique aportando no banco ali durante 20 anos, tá? 20 anos no tempo. Daqui a 20 anos, eu vou ter um patrimônio de 20 milhões em apenas Banco do Brasil. Então perceba o potencial de rentabilidade quando você compra uma empresa boa
em cenário de estresse. O que você não pode fazer é pagar caro numa ação, porque aí seu retorno realmente vai ser reduzido no longo prazo, por isso que você sempre precisa monitorar o preço, tá? Pablo, nossa senhora, que complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma ferramenta que me proporcione em tempo real praticidade, mitigue meu risco e traga um potencial de retorno maior? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem acesso ali a mais de 100 ações para você analisar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções da planilha serão atualizadas automaticamente, sem que você tenha que ter um sequer trabalho para que isso aconteça, tá? Porque já tem algoritmos preparados que fazem isso em tempo real por você. E terceiro fator, você contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Apenas ali, grandes investidores do mercado. Fora que você também tem acesso a preço projetivo e uma infinidade de benefícios. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também, pessoal, estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais na bio do canal e você já vai ser direcionado ali para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Você clica aqui, ó, em mais e olha aqui, ó, link planilha das ações mais baratas, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, eu continuo comprando forte e o BB representa 67% da carteira total, tá? Não estou comprando agora Banco do Brasil, por quê? Porque não é oportunidade? Claro que não, eu acho oportunidade. Mas é que eu tenho ali outras ações que eu tenho dado prioridade no momento, como por exemplo Vale, que eu acho barata, sigo comprando, Petrobras e BR Partners, que eu também aproveitei antes de toda essa alta recente, tá? Então, sem pressa, o mercado sempre vai ter oportunidade. Eu não vejo pressa aí para sair comprando loucamente, sendo que eu tenho uma vida toda para comprar em preços baixos, tá? Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!